bem-vindos a mais um podcast da Plano no nosso canal. Hoje eu tenho aqui o imenso prazer de receber o Fábio Wagner, que ele está com a gente desde o começo desse projeto. Vai ser curioso essa nossa conversa, porque tem muitas coincidências, muitas felizes escolhas. Então, Fábio, muito bem-vindo, muito bom estar com você. Conta um pouco de quem é o Fábio, até o fatídico dia que a gente se encontrou naquele CIOSP. Me conta, lembra um pouco o teu background de engenharia que nos levou àquele encontro fatídico naquele dia. Joia. Obrigado, Beto. Bom, pessoal, um prazer estar aqui. Eu sempre digo que a Plano é cheia das histórias assim, que são inacreditáveis, né? Eu acho que o dia que a gente se encontrou naquele CIOSP assim, foi um fechamento de uma história assim, inacreditável e abertura de outra, né? Então, eu sou engenheiro mecânico, formado em Florianópolis, filho de um professor de física e uma dona de casa, e o professor de física cheio das ideias doidas, né? Sempre tive muita vontade de estudar fora, então logo que eu pude eu fui estudar fora. Fiz um estágio de meio ano na Suíça. Depois gostei demais, né? Não tem como não gostar da Suíça, é um lugar bom para se viver. Resolvi voltar e a condição de volta era ser um doutorando contratado pela Suíça. Então fiz tudo o que precisava, acelerei o mestrado, fui para o doutorado, fiz os testes que precisavam, passei, morei 6 anos daí fazendo o doutorado na Suíça. Foi muito interessante, muito enriquecedor. Lá eu era um desenvolvedor de produto. Eu trabalhei com todo tipo de empresa, inclusive do ramo odontológico no passado, trabalhei com algumas. E em 2008 eu resolvi voltar, por motivos pessoais, voltei para o Brasil, fui trabalhar de novo em desenvolvimento de produto, mas numa empresa em Joinville, numa grande multinacional. Rapidamente estava viajando feito um louco pelo mundo de novo, então estava num ritmo que eu chegava na sexta em casa, de noite, na outra terça eu voava de novo para a Europa. Então, isso semanas a fio, sem parar. Até que resolvi abrir minha própria empresa. Comecei a trabalhar com empresas suíças no Brasil. E foi por isso que eu acabei indo para o CIOSP, muitas vezes, mostrar produtos para a área odontológica, para a indústria odontológica, né? O Brasil é essa referência da quantidade de indústrias no ramo odontológico. E aí, numa bela quinta-feira à tarde, né, Beto? Então, a gente se encontrou num corredor, uma situação assim, absolutamente ímpar, né? 5h30, 6 horas da tarde. Fim de dia. Fim de dia. Quase, não diria fim de feira, porque ainda tinham 2 dias de feira, mas era um fim de dia mesmo. E acontecendo o que acontece no CIOSP no fim do dia, né? O pessoal, os nossos clientes estavam no stand. Acho que eu tinha 11 pessoas no stand de 3x5. E aí eu vi um brasileiro passar um pouco de aperto lá com o italiano, que não falava muito bem português. Eu disse, posso ajudar? E foi assim que a gente se conheceu, né? Foi muito interessante, né, Fábio? Porque você, naquele dia, passou a fazer parte da história da Plano, né? Mas a sua, eu acho que, sensibilidade ao que a gente estava passando para tentar chegar nas tecnologias, né? Porque, na realidade, você é testemunha, você é um dos que nos ajudou a desenvolver, né? O que a gente fala do implante impresso em 3D. Esse é o nosso tema de hoje. Então, aquele dia, chegar em você, num momento que veio o histórico da Plano, né, de busca, de encontrar, tinha um outro engenheiro que estava tentando também nos ajudar e que, por uma fatalidade, né, ele faleceu, enfim. E foi quando eu, perambulando pela feira, vendo aquele stand, né, primeiro a ala das empresas internacionais, né, e eu vendo aquele logo a bandeirinha da Suíça, e indo visitar e andar ali. Eu sempre fui uma pessoa que, eu brinco que eu fui rato de congresso, né, desde que eu me formei. Eu acho que todo ano eu viajava e gostava de andar nas feiras, e chegando ali, vendo aquela empresa, né, com equipamentos de grande porte, numa feira onde as pessoas ficam pegando brinde de pasta de dente, babador para consultório, e foi quando eu expus ali, eu acho que, incertezas quanto ao futuro de desenvolvimento de uma tecnologia que a gente estava olhando e mirando,
E foi quando, né, eu acho que naquele momento você ter chegado e você falado, olha, eu gosto de estudar, eu gosto de inovação, né, eu gosto de desenvolvimento. Falei, então a gente já está alinhado em muita coisa. Tu sabe que eu sempre tive o cheiro pro negócio do desenvolvimento, né? Sempre me meti nisso, as empresas que eu trabalhei, multinacionais, sempre foram em desenvolvimento de produto e tecnologia. E quando tu me pintou o quadro completo, eu disse, cara, não tem nada disso, nunca vi nada disso. É isso aqui que a gente tem que marcar a história, fazer história realmente com isso. E do meu lado, foi naquele momento difícil te convencer, né? Porque eu tinha, assim, poxa, um engenheiro como o do porte do Fábio, com todo esse background internacional. Como que, né, um sonho, um dentista falando de um desenvolvimento, a gente, em algum momento, a gente tinha duas ideias, né, na mesa, né? Uma era, eu quero devolver o osso para o paciente que não tem o osso, e por outro lado eu quero desenvolver o implante para o paciente que tem o osso ou que a gente vai devolver o osso. Então, como convencer um engenheiro do seu porte? Eu acho que a história nós podemos ficar um dia inteiro contando, fácil. Mas eu acho que aqui, quem está nos ouvindo está aqui para ouvir um pouco da impressão 3D de metal. Então, eu acho que quando a gente resolveu, vamos entrar junto nessa jornada, algumas dificuldades, desenvolvimentos, pesquisas iniciaram-se naquele momento. Eu acho que do seu lado o entendimento biológico do que a gente queria. Isso. E do nosso lado, aprender com você, né, as exigências mecânicas, a parte de engenharia daquele projeto. É isso mesmo. Na verdade, qualquer produto que a gente vai desenvolver sob um ponto de vista de engenharia, a gente parte de determinados requisitos. Um requisito é o tamanho, outro requisito é a precisão, outro requisito pode ser uma característica específica, como no caso do implante, um grande diferencial, a rugosidade que ele tem, né? E a partir disso a gente começa a entender o contexto. Ótimo, como é que eu faço isso então? Esse é o produto que eu faço de 1 em 1, eu faço de 100 em 100, eu faço de 1000 em 1000, ou de 100 em 100 mil. Tantas coisas tem na indústria que a gente faz de centena de milhar em centena de milhar. Entendido o contexto, então ótimo, onde é que os detalhes que moram o segredo, né? E as poucas referências que todos nós tínhamos dessas tecnologias, né? Eu acho que era tudo muito incipiente. Eu acho que a impressão 3D, todos nós tínhamos um conceito, né? Elas estavam desenvolvidas para uma aplicação, e a gente falou, olha, vamos dar um cunho um pouco mais tecnológico, um cunho mais específico, a área médica, e aí o desafio parecia impossível, né? Porque era um desenvolvimento de uma ideia, de uma tecnologia incipiente para uma área médica que é absolutamente regulada, controlada, né? Isso, e o que era interessante, né? A gente ia falar com os tantos fabricantes de máquina que nós falamos, né? Mas vocês vão fazer isso em série? Mas não é não. É em série. Nós vamos fazer em série porque determinada característica que essa máquina, assim por dizer, imprime, né, ao produto, só vem por esse produto. Só vem por essa tecnologia, só vem por esse método de produção. E desse é um belo desafio de vocês, né? Então, aí começamos a seleção de máquina, tantas visitas a grandes empresas, né? Tu teve a oportunidade de conhecer algumas comigo na Alemanha, lá tanto da parte de metrologia, quanto da parte de usinagem, quanto da parte de impressão, né? São grandes players lá. Fez todo um caminho para a gente chegar na seleção, escolher o equipamento que para nós era o melhor e começar a aprender com ele, né? Então, a partir de uma escolha, ótimo, isso aqui faz o que a gente precisa. E agora, o que é que a gente precisa em relação à resistência, à repetibilidade? Como é que a gente controla as peças serem iguais e assim por diante? Aí começamos aquela parte do desenvolvimento que foi marcante para nós dois, né? Não, eu diria que essa parte do desenvolvimento, eu diria que não só foi marcante, como... o pessoal às vezes me pergunta, foi um pesadelo? Eu falo, não chegou a ser um pesadelo, porque a gente já não dormia. Então, você não tem pesadelos, você não dorme. Então, a gente não dormia, e eu acho que foram meses que a gente lutou para buscar o que a gente fala que foi o dia D, né? O dia com que essa peça funcionou. Isso mesmo. Mas antes disso, as nossas discussões, eu lembro que pairavam sempre naquilo. Por que ninguém nunca buscou isso? Por que ninguém nunca fez? Então, 50 anos dessa indústria
trabalhando de uma forma, né, através de subtração de matéria, através de torno, que é uma coisa que você domina muito, Sim. e de repente, por que mudar? Sim. E eu acho que do nosso lado, o conceito dessa mudança era a busca de uma superfície que cada vez mais, né, se aproximasse ao formato do osso e que a célula que chegasse ali entendesse aquele ambiente e essa superfície, na realidade, desse todas as condições, funcionasse até como um arcabouço celular para que aquilo ficasse o mais efetivo possível, as respostas biológicas fossem as melhores, que é o que a Plenum sempre busca, né? É uma inovação com um cunho científico e um porquê que a gente buscou. E qual é o benefício no final disso tudo? O que o paciente ganha com isso? Eu acho que aí você entendeu tudo isso e aí nós começamos o desafio. Fala assim, ok, essa tecnologia chega nessa superfície. Isso mesmo. Só que não era tão simples, né? Não, nem um pouco. Comprar a impressora, comprar o pó, não foi plug and play. Não né? é plug and play, nunca é plug and play nessas tecnologias, né? Mas aí eu queria voltar para um ponto que é muito fundamental. Né? O que é o requisito de produto? O requisito de produto é um benefício por uma rugosidade maior. E acho que a gente testou muito. Será que a gente consegue fazer de outra maneira? Será que uma usinagem combinada com outro processo não entrega isso? E a resposta por várias vezes, não. Então, ótimo. Então, realmente, a gente tem um direcional de tecnologia muito claro. E aí explica um pouco por que será que todas as outras indústrias não fazem, né? Porque eu me atenho no que é tradicional, me atenho no que o mercado conhece. Engenheiros tem muitos no mundo. Engenheiros de desenvolvimento de produto tem uma boa quantidade. Mas há um certo nível de conforto, né, onde a gente se posiciona. Então, por que eu vou fazer com um processo que ninguém faz de modo seriado, como ninguém faz? Tem que ter uma razão muito forte. E tinha, né? O requisito do produto dado por vocês, clínicos, ele é, assim por dizer, impossível em outro processo, com a precisão, com o que a gente quer. E daí nos direcionou muito forte, muito forte. E daí o processo de desenvolvimento do produto passa por várias coisas. Né? Analisar dimensionalmente isso, estruturalmente isso, vencer os requisitos de testes mecânicos, ou seja, ter a performance que esse produto garante a função em boca. Um monte de requisitos por trás. Né? Como é que nós fazemos uma embalagem, né, tão peculiar quanto a essa que nós temos aí? Eu me lembro da equipe envolvida, né, e aí eu não quero de jeito nenhum levar o mérito sozinho. Né? Nós éramos muitas pessoas, entre a equipe de P&D, a equipe de engenharia, trabalhando muito unida num bem final, né, num moto final. Se a gente trabalha, quem não conhece a área da saúde não sabe a quantidade de papel que tem por trás, né? E acredito absolutamente fundamental a gente saber justificar as escolhas, ser criterioso na escolha. Mas justificar, né? E comprovar. Comprovar por A mais B. E não é o teste em qualquer lugar. Não, é o laboratório que vai aceitar esse teste, que é reconhecido internacionalmente, assim por diante. Que os equipamentos são calibrados para esse fim, assim por diante. É tanto desafio, né? Mas, ao fim, né, graças a essa equipe gigante que a gente tinha lá de P&D, engenharia, todo mundo dando as mãos, o resultado foi efetivamente extraordinário. Né? Eu acho que a gente só está aqui porque nós somos movidos a desafios. Né? Sim. A Plenum é movida a desafio. Sim. Então, buscar fornecedores que não trabalhavam com a indústria médica e a gente solicitar, né, validações, certificações que eles falavam, mas espera aí, eu nunca fiz isso, vou fazer isso para uma empresa incipiente no Brasil. E a gente, sim, nós precisamos ter esses documentos porque nós precisamos validar os processos de forma muito crítica. E eles, entendendo os porquês, depois nos agradeciam e falavam, nossa, é surpreendente ver o quão críticos e criteriosos vocês estão sendo para provar que o desenvolvimento criado aqui, ele realmente tem fundamento, é consistente, desde o fornecedor, tanto de matéria-prima como de equipamento. Isso. Por exemplo, né? Você não pode esquecer a matéria-prima, né? A matéria-prima tem que ter o fim de uso médico, assim por diante, né? Dispositivos médicos. E outro desafio que a gente venceu também, que também você participou, eu acho que tem que explicar e deixar claro, né, para os nossos ouvintes, como convencer também o órgão regulador
da inovação. Porque também a gente sempre na área médica, quando você traz um produto novo, como que o órgão regulador vai entender se ele nunca aprovou aquilo, se ele nunca validou? É quase como você inventar um novo medicamento. É como você prova tudo isso. Então, eu acho que, fora os desafios tecnológicos, que eram barreiras, eu acho que passamos pelo desafio de conceito. Como que meu público vai entender? E não menos importante, o órgão regulador. Se ele vai entender isso, ele vai nos homologar. Então, a gente teve que transitar dentro dessas 3 frentes o tempo inteiro, desenvolvendo, tentando resolver cada ponto de cada, eu diria que, ponta dessa pirâmide, para no final a gente ter um triângulo perfeito construído e um produto certificado e homologado e que performe, né? Eu acho que perfeito, né? Perfeito. O órgão regulador é uma ponta fundamental, e eu confesso que eu sempre achei que a gente tinha excelentes profissionais do Brasil. Nosso órgão regulador da saúde não é exceção. São excelentes profissionais de gabarito muito alto, que souberam explicar muito claro, uma forma muito clara para a gente, quando a gente estava no desenvolvimento do produto, dizer, olha, se a finalidade é a mesma, então por que o teu produto não sobrevive os mesmos testes que o outro processo faz? Você pode ser melhor, mas pior não. Então, ótimo, deu o requisito de forma transparente e clara. Ótimo, então as normas a serem atendidas são essas. Os desafios de teste mecânico são esses. Os desafios de limpeza dessa peça depois são esses. E você vai comprovar assim, comprove, use esses métodos normados, eu vou aprovar o seu produto. Ótimo. Explicou de uma maneira que os engenheiros lá todos entenderam. Perfeito, está dado claro o caminho. Então, realizamos tudo, desenvolvemos, claro. Tiveram os percalços no meio do caminho, a gente aprendeu muito, né? Muito, com o processo de impressão 3D. Por exemplo, o nosso colaborador que trabalha na frente das máquinas, né? Como é que a gente seleciona um perfil de um técnico para operar uma impressora 3D de metal para a área médica no Brasil? Que não é todo o Senai que tem essa formação, né? Na verdade, não tem nenhum Senai com essa formação. Então, até ali era um desafio. E daí, de novo, a multidisciplinaridade da Plenum se marca. Porque daí o RH se mostrou. O RH posicionou, você procura uma pessoa com esse perfil, que você vai treinar. E hoje nós temos a felicidade dele lá, né? Extremamente eficiente, um menino extremamente capaz de tocar aquilo lá e ser crítico ao processo, avaliar, dar feedback à equipe de engenharia de como é que o processo acontece, sugerir melhorias até. Então, é isso, é uma história muito longa, muito bonita de desenvolvimento e que te lembra do dia. Eu me lembro até hoje do dia. Eu me lembro do dia. Eu me lembro da cena, a gente chegando lá. Você, o Nelson, eu e o Lucas, quando a gente olhava assim, a gente não acreditava. Deu tudo certo. Pela primeira vez conseguimos exceder a exigência da norma, né, de quantos de resistência mecânica, se era o teste mecânico, se era o teste estático. Eram testes que levavam 18 dias em máquinas, né, infindáveis 18 dias. Não terminava nunca. E eu acho que ali você teve uma frieza cirúrgica. Apesar de não cirurgião, eu acho que o desenvolvimento levou você a sempre falar, calma, nós vamos chegar lá. É um processo. A cada impressão nós estamos entendendo e melhorando a cada impressão. Então, a cada conversa com o fabricante, né, às vezes em alemão eu não acompanhava as suas conversas, mas eu entendi o calor da conversa. Parecia que a gente se xingava o tempo inteiro. Exatamente, mas não, né? Exatamente. Então, eu acho que foi uma evolução e eu acho que essa frieza foi o que fez a gente persistir. Sim. Porque nós sabemos que ao redor do mundo outras empresas estavam desenvolvendo coisas similares e hoje, depois de alguns anos, nós vemos que eles não continuaram com os projetos. Sim. Não conseguiram, não tiveram a mesma frieza, a mesma persistência e eu acho que não tinham a vontade, a convicção
de entregar aquele produto. Sim. Fazer algo diferente com um benefício que a técnica convencional não trazia. Sim. Não vamos citar nomes, mas a indústria automobilística, recentemente, nós estamos vendo uma grande transformação, né? Os carros a bateria. Sim. Eu acho que o primeiro que tentou fazer isso deve ter passado pelos mesmos questionamentos, o mesmo sofrimento, os custos, as incertezas quanto à performance. E hoje a gente vê toda uma indústria, a indústria inteira se transformando para chegar naquele produto que algum dia alguém falou, vou fazer um automóvel diferente. E a gente sabe que a impressão 3D também traz um pouco disso, porque sustentabilidade eu acho que é uma coisa que está presente na mente de todos nós, né, que nós dois somos pais, né, deixar um mundo melhor para as nossas filhas, né, eu acho que o papel da indústria é hoje também se preocupar com isso, Sim. não só com o produto, com a performance, mas com o nosso a sociedade e o ambiente com que a gente está envolvido. Eu acho que é uma responsabilidade importante que as empresas têm. E quanto mais a gente estuda impressão 3D, mais a gente vê que ela agride menos o meio ambiente, porque você vai saber explicar melhor do que eu. Os requisitos são outros, os descartes são diferentes, o processo, ele, entre aspas, passa a ser mais limpo. Isso, e como tudo, né, Beto, a gente tem maneiras e maneiras de fazer. A gente pode fazer de uma maneira onde a gente tem um grande foco numa sustentabilidade, ou a gente pode ignorar esse aspecto totalmente. Então, a gente pode escolher o que fazer. A gente pode escolher o ambiente de trabalho onde essa máquina está instalada, de ser mais ou menos adequado ao funcionário. A gente pode dar peso ali também. E o pessoal que trabalha com impressão 3D vê todo tipo de coisa. Tem processos de impressão 3D que são a ar aberto e assim por diante. O nosso processo é totalmente particular, né? Devido à característica do material, da reatividade que ele tem ao oxigênio, os problemas que gera a presença de oxigênio na liga, aquela coisa toda. O nosso processo é muito particular. Então, como é que a gente faz uma pessoa, né, gostar de trabalhar ali, devido à particularidade? A gente olha o ambiente que hoje a gente tem, uma produtividade enorme dentro do ambiente bastante compacto, que nós desenhamos lá no passado já para ter 4 vezes mais capacidade que nós temos na mesma sala que nós temos ali. Então está tudo projetado de uma maneira que a gente é bastante ambicioso, né? A gente acha que a gente fez aqui alguma coisa muito extraordinária, a gente conseguiu uma coisa muito especial. O implante com essa rugosidade é de fato não porque a gente trabalhou no desenvolvimento, mas é uma bela obra de arte o que está sendo feito aqui. E o nosso potencial de trazer isso como impacto à sociedade, ao mundo, e mostrar para a indústria que fazia o carro sempre a combustão. Tem um magrão lá nos Estados Unidos fazendo um carro elétrico e revolucionando o negócio. Será que não tem como a gente revolucionar essa operação do implante com essa tecnologia que a gente fez? Eu não gosto de falsa modéstia, eu acho que a gente tem um baita potencial na frente. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E tudo pautado, quando a gente fala sustentabilidade, é respeito, né? Sim. Eu acho que o respeito não só ao meio ambiente, mas quando a gente fala respeito ao ser humano. Sim. Então, respeito ao nosso operador, respeito a quem vai trabalhar com o nosso produto. Sim. E respeito ao paciente, que na realidade é o nosso objetivo final. Sim. Tudo que a gente desenvolve aqui, né, é para tornar uma vida mais plena das pessoas. Sim. Esse não é apenas um slogan da nossa marca, da nossa empresa. É o nosso objetivo, é a nossa cultura, é a filosofia da empresa. Então, a gente realmente, você falou com a falsa modéstia, a gente está cuidando dos processos, no detalhe, mas sempre focando o quê? Respeito. Sim. E por isso que eu acho que nós realmente estamos fazendo diferente e como criamos, eu não tenho dúvida que a gente criou uma disrupção. E toda disrupção, a partir do momento que você não fez a partir de uma cópia, você nunca olhou do vizinho para copiar, você desenvolveu, né? A gente não tinha as receitas, né? Nós desenvolvemos as receitas. Sim. Isso que foi legal. Você cria disrupção, ela passa a ser escalável. Então hoje, com o domínio que nós temos de impressão 3D, a Plenum hoje não só trabalha com impressão 3D de metal, perfeito, mas como escalou nossa produção para polímeros, para cerâmicas, e com certeza nós não vamos ficar
fixados apenas numa única região, né, do corpo humano, porque agora que nós desenvolvemos a tecnologia, e eu acho não, né, nós temos a certeza que nós dominamos o processo, por que não escalar para outras áreas médicas? Perfeito, né? E aí acho que é perfeito, realmente a flexibilidade quanto a materiais, por exemplo, vai nos gerar um belo know-how de entender o que é importante para um, o que é importante para o outro, o que eu busco com um material, o que eu busco com outro. De novo, uma vez claro o requisito de produto, eu sei o que eu vou controlar, quantas vezes eu vou controlar. E alguns desses argumentos que a gente usa até de método de produção e assim por diante, são métodos que o nosso público final, o dentista, reconhece como valor. Olha, vocês medem tantas vezes as peças? Sim. E em cada uma delas a gente olha uma característica. Uma característica A, uma característica B. Eu quero controlar vários pontos dela, porque daí eu tenho certeza que o negócio está funcionando. Que o meu processo está estável, que as minhas peças são iguais, e todas aquelas perguntas que tantas vezes os técnicos da Anvisa nos fizeram, né? Mas é seguro? São iguais? Sim, as coisas são iguais, as coisas são seguras, né? Nós cercamos de uma série de cuidados para o produto vencer todo o requisito. Né? E como agora, uma certificação internacional que a gente teve, que é a ISO 13485, que ela mostra um comprometimento da empresa com qualidade. Sim. Então, esse processo ele é tão minucioso, tão crítico, né? Você vê um implante como esse nascendo em média 700 camadas micrométricas, né? Onde o laser vai derreter o metal de forma... Existe todo um segredo industrial, né? Que nós não abordaremos, camada a camada, como você controla, como sai dessa impressora, um processo depois que é híbrido e como você cria para cada etapa do processo um controle de qualidade. E o mais gratificante, eu acho que para nós, é ver que controles de qualidade que nós fomos buscar para atingir a excelência, hoje estão sendo praticados por grandes marcas, né, renomadas da indústria automotiva, que passaram a utilizar a impressão 3D para imprimir, por exemplo, pistões dos seus carros, as pinças de freio. Eles estão usando os mesmos processos que nós no desenvolvimento, falando com o fabricante alemão, daquelas conversas calmas, porque o que ele falou para a gente fazer não funcionou. Sim. Porque foi simples assim. Isso, perfeito. E eu acho que naquele momento a gente chegou a criar grandes amizades dentro dessas indústrias, né? Tamanho é o nosso nível de interação. E não vamos esquecer que o Brasil fica entre 3 e 5 horas atrás, assim, do fuso. Então, nossos dias começavam cedo e iam até bem tarde. Depois, no outro dia, cedo de novo, para ir até bem tarde. Mas se a gente entende, por exemplo, o que a gente se propôs a fazer, né? Eu quero fazer produção seriada, ótimo. De peças de 3 milímetros. Tá. Paredes de 0,4. Isso, que depois, ao final, né, do processo de fabricação, vai ficar com uma parede de 0,4. Ok. E nessa parede de 0,4 vai estar concentrada toda a carga mecânica do componente. Joia, dá para ser pior? Dá para ser um pouco pior. A peça ainda por cima é bastante rugosa, que num critério de esforço e mecânica para fadiga é um acelerador de falha. Então, beleza, pessoal, vocês conseguiram, gabaritaram aí no pesadelo da engenharia mecânica, tá tudo jóia. Pouca parede, alta criticidade e bem rugoso. Então, ali foi um momento muito interessante de desenvolvimento, a gente entender como mede. Eu sempre gosto do exemplo de quando a gente trabalhou muito forte com os europeus lá, alguns deles já em home office, em 2017, já tinha uma visão muito à frente da gente. Então, a gente desenvolveu software de controle, desenvolveu processo, desenvolveu método, como expõe essas peças, como é que é a característica desse suporte de peça, de modo que elas são sempre iguais. Como limpa a peça. Nossa, como limpa, como controla que a limpeza está bem feita. Numa peça rugosa, especialmente difícil, né? Aprendemos aí até que o barômetro tem que estar bem alinhado, né, para os equipamentos todos funcionarem. Tanta coisa aconteceu que ao final a gente tem hoje um produto, que nem você falou, né? Você tem filhas também, né? Eu espero que as minhas filhas escovem os dentes, né, que cuidem bem dos dentes. Sim. Mas eu botaria tranquilamente nelas o produto. Eu acho que a gente fez uma coisa que vence todos os requisitos. Então, por que não? Por que não
promover e divulgar que a impressão 3D pode ser um veículo realmente de trazer inovação, de trazer diferenciais de produtos que a gente nunca teve, fazer coisas que a gente não podia fazer antes. Não, e realmente a gente acabou posicionando o Brasil como uma empresa pioneira e com esse viés de inovação, que é muito difícil. Sim. Né? Empreender com inovação no Brasil, eu acho que é para poucos, mas o produto que nós desenvolvemos juntos eu digo, hoje, um exército de colaboradores, né, que estão aqui imbuídos do mesmo sentimento. Vamos mostrar que o Brasil é capaz de fazer algo muito bom, comparável ao que existe de melhor no mundo. Eu diria que hoje a gente pode se dar o luxo de falar, temos um produto porque de altíssima qualidade e de altíssima performance. É isso que nós estamos vendo. Né? Então, já com praticamente 3 anos de mercado, os longos 10 anos de planejamento, os 5 de desenvolvimento para conseguir as certificações e estar aí no mercado. Acho que foi até muito rápido, perto da sofisticação que a gente trouxe. E agora, as certificações biológicas, né, que agora estão vindo a toque de caixa. Mas essa era uma parte que eu diria mais fácil do nosso lado, o entendimento. E a dificuldade realmente foi buscar tecnologia. Isso, onde a gente queria, né, chegar com a peça, o requisito. Se a gente chegasse, ia ser maravilhoso. Como a gente chegou, agora a parte biológica, ela está só comprovando o que a gente queria. Isso é bacana, né? A gente vê a quantidade de profissionais usando, uns até nos desafiando, né? Olha, eu fiz aqui numa situação extremamente desafiadora. O produto de vocês está lá, né? Então, tá aguentando. Eu achava que não ia ter sucesso. Quantas vezes a gente teve gente aqui com o discurso? Eu achava que vocês não iam conseguir. Conseguimos, né? Se a gente venceu o desafio de fazer, agora o desafio de instalar e mostrar o benefício está na mão do cirurgião. Né? É isso aí. Os desafios continuam. Agora o nosso desafio é convencer, é achar o público que entenda a inovação. Por isso a gente tem aí o nosso time de marketing trabalhando, porque realmente você trazer inovação não é simples. Né? Eu diria desde o desenvolvimento até o convencimento. Mas eu acho que as barreiras estão sendo quebradas, o mercado está absorvendo. E acho que uma coisa muito interessante, e voltando para a impressão 3D, né? Depois de desenvolvimento, colocar em produção, como é que a Plenum tem a certeza de que ainda está tudo certo? É o método de controle de qualidade. Tão rigoroso quanto no desenvolvimento de produto é manter a produção rodando. A gente seguir quebrando o paradigma que esse processo, quando ele entrega algo a mais, algo impossível em outro processo e bem controlado, há constância. As peças são sempre com a mesma propriedade mecânica, com a mesma resistência, com a mesma superfície e assim por diante. Porque nós temos que a gente fala, né, a customização em massa. Quando a gente fala de customização, você entende muito controle. E também você tem a customização personalizada, né? São 2 formas que a impressão 3D te possibilita trabalhar. Né? Num dos próximos episódios aqui no canal da Plenum, um podcast, nós vamos falar sobre a impressão 3D do nosso osso sintético. Então, quando você fala, né, aí sim, a impressão 3D personalizada, não é em massa. Mas quando você tem ela em massa, diferente da produção seriada que era feita, que os implantes convencionais são feitos, você tem um controle massificado. Aqui também ele é customizado. Sim. Então, cada implantezinho nosso impresso, ele tem o DNA dele, nós temos todos os requisitos, todos os dados dele, para sempre estar comprovando que aquele produto que está no mercado, ele foi absolutamente certificado e nós temos como comprovar que ele saiu daqui. Segurança por todos os lados. Né? E aí, de novo, eu volto sempre, acho que é muito bonita a visão da Anvisa, que o ponto final é o paciente. A segurança é ao paciente. O produto tem que ser aquela ponta que nem sempre entende do produto, mas está com o problema. Tem que resolver o problema do paciente. E aí a gente tem aqui uma situação de controle de qualidade, de método, de propriedade de produto que é absolutamente direcionada ao benefício do paciente. Então, Fabio, vamos ficando por aqui. Podemos falar horas aqui, mas eu acho que um pouco dos conceitos a gente quis passar. Óbvio, as curiosidades técnicas a gente não pode passar. Isso vai guardar as 7 chaves, esses 5 anos de desenvolvimento. Te agradeço, te parabenizo, como toda a Pleno.
Eu acho que é um time vencedor. Então foi um prazer ter você aqui batendo esse papo com a gente. Muito obrigado pela audiência. Fiquem conosco, aguardem os próximos episódios no nosso canal. Tem muito mais inovação para a gente conversar, debater e vocês ficarem cada vez mais informados sobre a Pleno.